Olá, pessoal, começando mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje, meu amigo de bancada, Davi Baes, estamos estreando no Zoom, mudamos a plataforma para testar. Inclusive, a sugestão foi do nosso convidado de hoje, né, o João Ventura. Pô, seja muito bem-vindo, João, ao M de hoje. Obrigado, Sandro. Obrigado, Davi, pelo convite. Estou empolgado aqui para compartilhar e aprender um pouco aí com vocês também. Bora. Davi, nosso momento YouTube, seja bem-vindo também. É isso aí, Sandro. Aprendendo a operar novos equipamentos aqui no Zoom, cara. Pô, agora espero que a gente esteja gravando esse programa. É a única coisa que eu espero, cara. Porque o João é um excelente bate-papo e um cara que entrega muito conteúdo aqui para nossa audiência. Então, para você que nos acompanha, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque isso motiva a gente a sempre subir novos conteúdos aqui para você. A gente está de segunda a sexta subindo novos programas. Hoje subimos até um gato aqui. A gente hoje está apelando a sua audiência, porque a gente sabe que vídeos de gatinho no YouTube tem muito engajamento. Então já deixa o teu like aí, já se inscreve no canal. E, João, vamos bater esse papo, porque hoje a gente vai falar sobre dinheiro, ideias e propósito, cara. Startups, é isso aí que a gente vai falar hoje? Vamos lá, bastante coisa aí pra gente conversar. É o mundo que eu estou inserido aí desde 2012. Né? Então, gosto muito, tenho muita paixão por startup, investimento anjo, empreendedorismo, tudo isso me empolga bastante. Boa. Gente, vamos lá, então. João. Diga, Davi. Pode começar, vai. Então, acho que até para a gente já pegar esse gancho aí, realmente, que a gente já começou a falar sobre, pô, você está alinhado aí desde 2012 disso. Cara, o que seria aí Pô, você é um cara que você é presidente da Gavea Angels, você é um cara que é familiarizado com Angel Investments, Davi, apresenta o convidado, já que eu ia apresentar, tu entrou, então apresenta, vamos embora, vai lá, por favor. O cara é tão Venture Capital... Fundador e CEO das League Hub. Faz a apresentação de correta aí, Davi, vamos lá. O cara entende tanto de Venture Capital que ele tem Ventura no nome, rapaz. O cara tá no lugar certo na hora certa, rapaz. Ô, João, é o seguinte, cara, diz aí, o que seria a diferença entre uma startup e uma pequena empresa sem muito teor de inovação, mas com muita vontade de fazer acontecer? O que seria essa definição de startup aí por você? Tá legal. Eu resolvi não inovar nessa definição, então tem duas pessoas que falam muito bem, né, sobre isso, o que é uma startup, que é o Steve Blank e o Eric Ries. E aí, basicamente, eles têm dois componentes que diferenciam uma startup de uma empresa normal, vamos chamar assim. Basicamente, a incerteza. Então, quando você começa uma startup, tem uma incerteza muito grande. Você não tem muitos cases anteriores para comparar, né, o que vai acontecer. Esse é um ponto. E o outro ponto é a escalabilidade. E aí, acho que provavelmente muitas pessoas saibam o que é escalabilidade, mas talvez não todo mundo saiba. A melhor maneira de explicar um negócio escalável é aquele que você multiplica, por exemplo, a receita por 10 vezes e o custo cresce muito pouco. Né? Então, o exemplo mais claro é o Netflix. Netflix, se ele multiplicar bastante o número de assinantes, ele só vai ter um aumento de custo de servidor ali que é marginal. Né? Então, ele aumenta muito a receita com pouco a despesa. O outro exemplo é um restaurante. Não é assim. O restaurante, para ele aumentar muito a receita dele, ele tem que ter mais mesa, mais tudo. Então, ele tem uma despesa atrelada ali grande a cada aumento de receita. Verdade. Gente, eu vou aproveitar... E por isso que o digital é tão importante, né? Que é para você promover uma escalabilidade sem elevar o custo na mesma proporção, né? Sim, eu não vejo outra forma de um negócio ser, pelo menos, muito escalável, né? Sem ter um software. Quando eu digo um software, é um site, app, qualquer coisa disso. Porque qualquer coisa que tem bens físicos, né, ou serviço humano, como core, como principal coisa do negócio, aí é não escalável. O que não é necessariamente ruim, não, tá? Mas é um outro tipo de negócio. É verdade. Gente, deixa eu só aqui aproveitar para, né, fazer a coisa, digamos assim, mais formal.
E aí vem aquela apresentação formalzinha que o Davi, eu pensei que ia fazer, acabou que não fez e tal, não sei o quê, mas vamos que vamos. É a parte da... O João, ele é bacharel em Direito, tem cursos em Administração de Negócios e Gestão, enfim, tem uns cursos bem interessantes, inclusive lá fora, tem um aqui em Designer, Interface de Designer, em Berkeley, tem um em Stanford, né, que é de estudo continuado, tem curso no IBMEC, de finanças, de corporações, e por aí vai, seguros, não, deve ser segurança, alguma coisa assim. Enfim, e fundador do Sling Hub, presidente e board member na Gavia Angels, membro na Stanford Angels em Palo Alto, consultor do Instituto Gênesis, board member na Trópica Brewing, eu não sei se é assim que fala, eu sei que é Cervejaria assim Trópica. Mesmo. É assim mesmo? Isso aí, é assim mesmo. Ótimo, Cervejaria Trópica, que a gente gosta pouco, né, Davi, desse assunto aí de cerveja e tal. Então, assim, pô, bem legal. Rapaz, você tem tempo para dar um rolezinho assim, quer dizer, não agora na pandemia, mas, pô, com tanta coisa, você deve estar com uma pegada forte aí agora na pandemia, não é não, João? Muita coisa, só que o que na prática, o que eu faço 98% do meu tempo é a Sling. Eu sou CEO de uma startup e aí quando você é CEO de uma startup, não sobra tempo para muita coisa profissional, né? Então, hoje eu sou conselheiro do Gavia Angels, eu era presidente até 2 meses atrás, mais ou menos. Eu passei o bastão para o novo presidente, então eu estou no conselho, e aí tem uma atuação muito, muito distante. Mesma coisa com a Trópica, e aí, até para dar um foco maior na Sling, por exemplo, a consultoria lá para o Gênesis, eu deixei de fazer várias coisas para eu focar no negócio, assim, que é o propósito maior, né? Organizar, o que a gente faz na Sling? Assim, a gente organiza... Essa era a minha pergunta, exatamente. Vamos o que vocês fazem na Sling? Se você puder, já mostra para a gente, já aproveita, já dá uma aula aqui para a gente do que se trata. É bacana, a gente fazer essa troca, e aí a gente, na sequência, vai te tirando as dúvidas. Vamos lá. Então, o que a gente faz, né? Qual é a missão da Sling? Organizar toda a informação do ecossistema de startups, no primeiro momento, Brasil. A gente imagina expandir para a América Latina e organizar essa informação dentro de uma plataforma. E aí, o que significa organizar essa informação? A gente mesmo obtém essas informações ou startups, investidores, aceleradoras colocam informação numa plataforma e o objetivo dessa plataforma é facilitar a conexão entre todos esses players. Então, por exemplo, uma startup, durante a vida dela, quase que todas precisam levantar dinheiro. Então, para levantar dinheiro, a gente está querendo estruturar isso de uma maneira melhor, você mais facilmente encontrar um investidor. E vice-versa, né? O investidor ele precisa encontrar a startup para investir. E aí você tem corporações que querem contratar soluções ou querem comprar, né? Fazer um M&A mesmo com startup, é a mesma coisa. E aceleradoras que querem acelerar. Então, a gente está disponibilizando, hoje é tudo gratuito, é tudo aberto, a gente tem ideia de monetizar naturalmente, mas é uma plataforma totalmente aberta, é a maior plataforma em termos de dados do ecossistema Brasil, a gente é disparado assim, o maior, e isso acho que vem um pouco do nosso foco, né? Porque a gente só faz isso, né? Tem outras empresas que fazem algo parecido com a gente, mas elas acabam fazendo outras coisas e a gente optou por fazer, cara, vamos focar 100% do tempo nisso aqui. E aí acho que foi o que permitiu a gente muito rapidamente crescer, né? A gente começou em fevereiro e aí estamos aqui em novembro, ali mais ou menos em outubro, a gente chegou a esse posto aí do maior quantidade de dados, né? Do ecossistema Brasil. Aqui na apresentação da Sling diz que são 3 produtos: plataforma de dados de inteligência, plataforma de captação de recursos e rede de benefícios, não é isso? Sim, sim. Ou você já essa está até um pouquinho desatualizada. Acho que eu posso fazer um tour rápido aqui. Vamos lá, é legal. Vamos fazer um tour. Eu acho que vai tangibilizar, assim. Eu acho que também. Vai ser legal. Vocês estão vendo a minha tela? Só podem me confirmar? Sim. Legal. Aí, como hoje a gente tem essas 3 trilhas, né? Vamos chamar assim, trilha startup, trilha investidores e trilha impulsionadores. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas vai ser rápido, tá? Aqui nessa trilha de startups. Então, a gente tem dados... Enquanto isso, João,
a galera já vai aprendendo a fazer um pitch com você, cara. Então manda aí que é aula prática hoje. Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Então, a gente tem aqui dados de 14.633 startups, né? Como eu mencionei, a maior quantidade de dados de startups. Legal. E aí, isso aqui, assim, isso na verdade é um problema, né? É muito dado demais até. Como é que você filtra isso para aquilo que te interessa? E aí, justamente, a gente tem 12 filtros aqui. Vou fazer alguns. Vamos supor que você queira ver as startups que estão... Seed é aquele primeiro investimento, né? Da startup ou Series A. E aí você reduz esse número para 1.263. Eu não vou fazer todos os filtros, mas vou só explicá-los. Aí, por exemplo, você consegue ver as startups que foram aceleradas, as que usam uma determinada tecnologia, por tamanho do time, pelo ano de fundação. E aí tem mais 8 filtros aqui, que é pelo público-alvo, a localização delas, o setor. Vamos ver, por exemplo, acho que tem essas duas características e são fintechs. E tem outros filtros ainda que eu acabei nem passando. Aí no final você tem aqui 71 startups. E aí vamos supor que você quer entender um pouco mais quem é a Rupi. E aí você clica aqui, você tem bastante informação sobre elas, notícias que saíram, todo o track record dela, né, investimentos que ela recebeu, hub de inovação, programas. Cara, isso é muito legal, hein? A equipe. E aí, enfim, se você curtiu, vamos supor que se você é um investidor e está fazendo essa busca aqui, ou você é uma aceleradora, né? Você é uma corporação, qualquer tipo de empresa. Você gostou, você pode por aqui mesmo mandar uma mensagem para essa startup. Tá? Ela vai receber no e-mail dela e aí ela responde. Então, é uma base bem robusta, né? E, de novo, a gente organiza os dados com um objetivo só, que é facilitar a conexão. Não tem outro, e de graça, né? Isso não é tudo de simplesmente graça. ter uma página. Isso aqui tudo de graça, a pessoa se cadastra que legal. 1 minuto, assim, tá? Você entra aqui, 1 minuto, se cadastra, você faz Eu não tenho nenhum acesso diferente aqui ao que qualquer pessoa que está vendo isso consegue fazer. É exatamente igual. Esse é o espelho que todo mundo vê, né? Exatamente o que está aparecendo aqui. Exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. No celular é um pouco diferente a visualização, mas funciona. A gente até mobile first, a experiência é até melhor no celular. E aí você consegue favoritar também. Vamos supor que você queira ver todas as notícias sobre essa startup aqui, sobre essa aqui também. Qualquer coisa que acontecer, você vai receber no seu e-mail. Então, para as startups, a proposta de valor basicamente são duas, né? Ela aparecer nessa vitrine, vamos chamar assim. Isso aqui deixa de ser uma vitrine onde as pessoas consultam isso com muita intensidade para encontrar startups. Então, se você não está aqui, você pode, né, não estou dizendo que é a única vitrine que existe, mas você pode não aparecer no radar de algumas pessoas interessantes. E vem cá, esses dados, deixa eu te perguntar, pergunta leiga, tá? É bem leigo. Por exemplo, vocês foram atrás desses dados em algum tipo de central, ou vocês que botaram no mercado e aí as startups que alimentaram? Como é que vocês foram atrás desses dados, da assertividade, inclusive, desses dados? São 3 tipos de dados, né? O primeiro dado é quando a gente coloca. A gente tem 3 tipos de dados. A gente colocou alguns dados aqui. Em outro caso, as startups colocaram os dados delas aqui. E, em outro caso, a gente tem uma API, né? É uma aplicação que consome dados de forma automatizada e ela está atualizando isso aqui automaticamente, né? Exatamente sem depender de ninguém. Vou dar um exemplo do que é essa parte automatizada. Se eu sou uma startup, eu posso colocar a minha startup aqui, por exemplo? Eu sendo uma startup? Sim. Então, por exemplo, se você vier aqui, toda essa parte aqui, que é Lighthouse, que é a parte de avaliação da performance do site, acessibilidade, SEO, etc. Isso aqui ninguém atualiza, isso é automático. Sim. Então, tem um robozinho que é da Lighthouse, não é proprietário nosso, que ele fica testando o site, nesse caso aqui do Hotel Urbano, para ver como é que está essas informações. Sim. Então, são esses 3 grupos de informação. E aí, se você representa uma startup, muito possivelmente os seus dados já estão aqui, mas se não tiverem, você entra e consegue editar isso aqui tudo. Então, todos os que estão enviar mensagens são startups que estão logadas aqui. Entendi. Todas essas startups que estão aqui, elas entraram aqui, elas têm o login e senha, elas passaram dados para a gente. Tá? Mas não todas, tá? Tem 14 mil, muitas não. E aí para o startup, como eu vinha falando, eu tenho essa proposta de valor de você fazer parte de uma vitrine. Uma outra coisa legal que a gente fez, que foi bem disruptiva, e eu acho que, não sei se tem alguém fazendo isso, foi uma ideia nossa, assim, a gente não copiou. Várias coisas que estão vendo aqui foram copiadas, né, de plataformas
americanas e tal, mas isso aqui não, a gente tem uma ideia nossa. Basicamente, a gente identificou o seguinte problema, que as startups menores, as pequenas, elas saem, em média, 82 vezes menos na mídia do que as grandes. Então, você pensa uma startup como o Quinto Andar, por exemplo, cara, ela sai muito na mídia. Tá? Tem notícia o tempo inteiro. O sobre tempo o Quinto Andar, todo. sobre a Estônia, É sobre o verdade. Nubank. Só que as startups menores, elas não saem muito. E o motivo disso, na nossa visão, um dos motivos, não o único, é que elas não têm dinheiro para ter assessoria de imprensa. Sim. Então, a gente tentando amenizar isso, a gente criou esse Press Room, que basicamente permite dar a possibilidade para startups menores, é de graça para startups menores, elas contarem uma história sobre elas mesmas, ou criarem uma pauta de notícias sobre elas mesmas. Então, vamos supor que você atingiu lá 1.000 usuários na sua plataforma. Aí você vem aqui e diz, métricas. E você vai contar essa história aqui. Ah, legal. A história tem que ter um mínimo de caracteres, né? Chegou aqui nesse mínimo, você clica em enviar a pauta. E aí, o que acontece depois disso? Isso vai para uma seção restrita dentro da plataforma da Sling, que é acessada hoje por 20 jornalistas. 25, na verdade. Então, tem jornalistas do Globo, do Estadão, Gazeta, etc. Elas estão vendo essas pautas e, se ele curte aquela sua história, ele vai lá e publica uma notícia sobre você. Então, é meio que uma assessoria de imprensa automatizada, não substitui 100% uma assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa tem uma camada consultiva que a gente não tem, mas é uma forma muito rápida e gratuita de você tentar, não é garantido você tentar aparecer na mídia. Então, essa foi a trilha, isso que eu falei foi a trilha de startups. Vou passar mais rápido pela outra aqui, pela trilha de investidores, por exemplo. Vamos supor agora que você é uma startup que quer levantar dinheiro. Sim. A gente tem 508 investidores aqui e, de novo, né, é um problema. 500 é um número muito grande. Como é que você diminui isso? Sim. Aí você vem aqui, quero ver quais são os investidores e rede de investidor anjo. Mas eu só quero ver investidores que gostem de investir em startups que estão na fase de MVP. Sim. E aí o número vai caindo. Ou que tem startups que têm sede no Rio, etc. No Rio. No final, você chega num resultado, vamos ver aqui, por exemplo, a BR Angels. E aí você tem uma série de informações aqui. Vamos ver os investimentos que ela fez, por exemplo. Olha que legal. Aqui tem... ele investiu em uma telecom, uma de tech e uma em marketing. Está bem distribuído, tá? Sim. E de qualquer forma, Minas e São Paulo. Ele tem duas em São Paulo, né? E uma em Minas, e aqui tem o público-alvo que ele prefere. Mas se você pega um fundo ou uma rede que já investiu em mais, né? Vamos ver aqui vamos ver se o Urca Angels. O Urca Angels já parece ter uma preferência aqui, fintech, 2. Fintech é pequeno. Você tem que pegar um número, eu tinha que ter achado uma com mais investimentos aqui, que aí o gráfico fica mais preciso. Olha isso aqui tá legal, tá vendo? Verdade. Então, você consegue identificar qual é aquele investidor que tem mais sinergia com você e, da mesma forma, você consegue mandar mensagem aqui. Sim. E a última trilha é a trilha de impulsionador, que essa eu vou passar mais rápido ainda, que basicamente você faz também a mesma sequência de filtros e você acha empresas que vão te ajudar a desenvolver o seu negócio, não necessariamente empresas que vão dar dinheiro para você, né? Vão ajudar você a crescer de alguma maneira. Tá, esse é um super resumão da plataforma, mas acho que eu passei aqui por um 80% aí a parte mais importante. Assim, do que, Pô, sensacional, cara, sensacional. Fala, Davi. Legal, João. Parabéns pela sua iniciativa. Assim, enquanto você estava me falando, né, enquanto você estava falando aí para a gente, apresentando a tua startup, me lembrou um pouco o DNA assim, do Crunchbase, né? Porque a gente precisa se conhecer, né? As startups precisam se conhecer, a gente precisa conhecer os investidores precisam saber que as startups existem. Então, assim, um lugar desse é o ponto zero, assim. Eu quero investir numa startup, eu quero abrir um negócio. Poxa, então deixa eu dar uma olhada para o cenário, deixa eu dar uma olhada no mapa e ver o que está acontecendo. Então, acho que é um lugar legal para você, para quem está interessado em startup, ir lá no teu site, olhar, e para quem já está no estágio mais avançado, enfim, entender realmente o que está acontecendo agora. Agora é o seguinte, João, existem coisas que os algoritmos escondem, e é isso que eu quero conversar contigo. Quando a startup ela vai conversar com algum investidor ou vai apresentar o projeto para alguma aceleradora, enfim, para buscar algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda, você lá vê esses números fantásticos, vê números bonitos,
mas você não sabe quem é o time, né? Você não sabe quem são as pessoas por detrás daquela ideia, né? E às vezes as pessoas por detrás daquela ideia é justamente quem vai fazer o negócio ir para o céu ou para o inferno, né? Porque a ideia, pô, o Google não foi o primeiro buscador da internet, né? O Facebook não foi o primeiro social network. E como é que vocês fazem, cara? Qual é o peso que vocês dão hoje para o olho no olho? Qual é o peso que vocês dão hoje? Ó, legal, pessoal, gostei do número de vocês, vamos conversar, mas a gente precisa ter esse contato pessoal, enfim, online, né? Mas eu preciso ouvir um pouco de você. Qual é o peso que vocês dão hoje para ter negócio? Porque hoje, dentro da tua startup, hoje eu imagino que você tem alguma métrica. Olha só, esse investidor procurou essa startup e não rolou deal. Mas o que rolou o deal é porque existiu esse match, né, entre o investidor e startup. Perfeito. Qual é o peso que você dá hoje para a equipe, para o time, para os fundadores? Tá, então, isso é uma coisa importante dizer, que a Sling não investe em startups, né? Eu na física invisto, mas a Sling não. Mas, então, eu vou dar a minha opinião pessoal aqui, do que eu conheço desse mercado, né? Como eu venho fazendo investimento lá desde 2012, investi em algumas startups legais, como o próprio Quinto Andar. E aí, o que acontece? A regra geral é quanto mais nova a startup, maior o peso para o time. Essa é meio que todo investidor pensa assim. Então, uma startup na fase de PowerPoint, vamos supor que o cara não tem nada, só tem um PowerPoint. Essa startup, para captar, ela precisa ter um time muito bom. Então, tem que ser um cara que já empreendeu, senão vai ter muita dificuldade de captar. Agora, quando a startup já está numa fase mais avançada, aí o time, não é que o time não tem peso nenhum, não, tá? Mas aí diminui o peso do time. Até porque é comum, vou dar alguns exemplos aqui que são públicos, por exemplo, o Neon, Banco Neon, sim, o fundador já não é mais o CEO, né? É verdade. Não estou nem falando de empresa do tamanho do Google, o tamanho do Google já é outra coisa. Mas é comum até trocar a equipe, e num cenário extremo, um cenário triste, vamos supor que o CEO de uma startup que está em Series B, né, já captou, sei lá, 50 milhões, o cara morreu. A empresa, ou sei lá, teve algum problema. A empresa não acaba, né, mas a startup na fase muito inicial, ela depende muito daquelas pessoas. Porque você não tem nada mais para mostrar, né? Você tem uma ideia e uma equipe. Aí a ideia vale pouco. Isso é uma coisa bem batida. Então, você tem a equipe. Agora, quando você avança o negócio, você tem, já não é bem uma ideia, você já tem métricas e você tem equipe. Então, cada vez que avança mais, opa, deixa eu ver o seu balanço, deixa eu ver suas métricas, deixa eu ver se a sua equipe era boa lá atrás, só que agora você já teve tempo para fazer um bocado de coisa. Mostra o que você alcançou aí nos últimos 5 anos. Então, respondendo, no meu caso pessoal, o momento que eu gosto de investir é o mais inicial possível. Não é uma tese normal, assim. Muitas pessoas gostam de investir depois que a startup já mostrou uma atração. E aí isso tem a ver um pouco com o histórico de por que eu comecei a investir. Eu comecei a investir lá em 2012, eu tenho 38 anos, eu comecei a investir com 30, relativamente cedo, assim, para investidor anjo, né? E aí, o motivo de eu querer investir em startup, basicamente, foi o fato de eu querer aprender um pouco sobre empreendedorismo. Então, logo de cara, o primeiro investimento que eu fiz foi o Quinto Andar. Mas por que foi o Quinto Andar? Porque os fundadores do Quinto Andar já eram lá atrás, fora de série. Antes de fundar o Quinto Andar, eles já tinham um histórico grande. O cara tinha sido country manager do Airbnb no Brasil. O CTO tinha fundado uma empresa que tinha sido vendida para Tectoy. Enfim, os caras já tinham MBA em Stanford, os caras já eram muito fortes e eles resolveram fundar uma empresa. Eu olhei aquele time ali e falei, cara, eu vou colar nesses caras aqui para aprender alguma coisa com eles. Então, foi isso que me motivou e essa vem sendo a minha tese de investimento, que cara, eu quero o momento mais inicial possível, eu não preciso entender muito do negócio, normalmente é difícil você dizer que um investidor entende de todos os setores, eu entendo de poucos setores, né, de todos que existem. E aí eu analiso mais o time, que é uma análise, na minha visão, mais fácil de fazer, uma coisa que eu estou mais acostumada. Até porque eu gosto muito de recrutamento, né? Processo de recrutamento, então eu acabo conseguindo entender um pouco quem é aquela pessoa numa conversa. É mais fácil você entender se uma pessoa é boa do que um negócio é bom, tá? Então, eu aposto muito na equipe, mas não é comum isso dar um peso tão grande. Para mim é 90%, por exemplo. Mas é difícil, normalmente o investidor não dá um peso tão grande, principalmente na fase mais avançada.
Gente, deixa eu aproveitar aqui aquele momento que a gente toma um copo d'água, dá um relax, que é o momento da audiência. A gente atende aí você do outro lado da telinha, que é inscrito no programa. Quem não é inscrito, Davi, infelizmente, né? Pô, tem que ser uma troca, né? Quem não é inscrito, a gente não lê post, a gente não prestigia, apesar que nas métricas estamos. O pessoal está começando a atender seus pedidos aí, Davi. Está começando a melhorar. O pessoal que assiste, né? Porque maciçamente a galera que assiste não é inscrita. A gente mas assim, tem muita gente que assiste e assiste bastante a gente, assim, que acompanha legal, mas que não apertou ali o botão do inscreva-se, ou então não apertou o sininho para ver sempre quando a gente recebe programa. Que a gente sobe programa novo. Às vezes aí uma galera fala com, mas você já não sobe programa há tanto tempo. Pô, a gente sobe todo dia, cara. Só você apertar o sininho, você vai ver. Então, tudo de graça, tudo no bate-papo. Vamos junto agora. Para a gente ler a mensagem da galera, é inscrito mesmo. Tem que ser inscrito. Então, começar o momento da audiência. Gente, o hype da internet, desde que a gente começou, é política. Agora o pessoal está falando muito, voltou a falar da cultura do cancelamento em função, né, do que aconteceu no supermercado ali no sul recentemente. Enfim, o hype da internet está muito dividido. Né? Agora também o pessoal falando do falecimento do Maradona, muita gente hoje falando a beça, né, do que aconteceu agora bem recentemente. Né? Um dos maiores craques de futebol do mundo, na minha opinião. Enfim, como atleta é irretocável, como pessoa, enfim, é ser humano, né? Teve suas falhas. Mas o pessoal falando demais. E galera, a gente não precisa necessariamente comentar, mas eu vou prestigiar aqui a audiência. Então, já começando aqui com a Gláucia. A Gláucia bota o seguinte: a inveja nem sempre é pelo material. Às vezes as pessoas sentem inveja da sua personalidade, seu espírito, sua energia, seu esforço, e do seu desejo de se superar. Começou filosófica a audiência. Aqui, a Abigail é o nome da pessoa, é o Fala Luiz. Eu não sei se é o Fala Luiz, eu não sei se é um daqueles Luiz, né, com Z e com S, que mandam coisa para a gente, mas aqui, Fala Luiz manda para a gente o seguinte: herdeira da Disney decidiu doar milhões de fortuna. Aí abre aspas para ela. Ela diz que tinha vergonha do meu sobrenome. Abigail Disney é documentarista e ativista. Além de uma das herdeiras do Império Disney, ela já doou mais de 70 milhões de dólares do seu patrimônio e recentemente ela veio a público criticar a reabertura dos parques da Disney em meio à pandemia. Rapaz, o cara com a filha dessa está bem servido, hein? É fogo amigo. Está tomando fogo amigo, mas vamos embora. É o fogo no parquinho, né? Famoso fogo no parquinho. Completamente. Aí o pessoal também... Agora vem um daqueles Luiz, né? O Luiz Andrade. Ele fala aqui para a gente o seguinte: da série não tem o que comentar. O juiz, ele não fala o nome, não autorizou a ex-mulher do Gugu Liberato a ter uma parte da herança, pois não considera que os dois eram casados. Ele alegou que os dois viviam apenas como amigos, que cuidavam dos filhos, discutiam sobre as contas, se falavam de vez em quando e não tinham relações sexuais. Alguém avisa para esse juiz que isso é casamento? Enfim, essa eu não vou comentar, não, mas é engraçado. E aí, gente, vem aquela pegada, né, do pessoal falando muito com relação ao que aconteceu, né, no supermercado no sul do país, né, e tal. Aí uns colocando que racismo começa quando existe um dia, né, para se lembrar da diferença do negro e do branco. O outro coloca aqui que a Raila coloca aqui que vidas importam, isso sem qualquer distinção. E por aí vai, várias pessoas se manifestando com relação a isso. E eu separei um aqui, duas, aliás, para fechar, bem legal. Uma diz o seguinte: se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, tente dormir com um mosquito. Aí. Essa é do João Pedro, muito boa. E a outra que eu separei aqui cadê? Eu separei aqui, cadê onde foi parar? Aqui.
Pensamento do dia. Black Friday sem dinheiro é igual pular carnaval com a esposa. Fico só observando as oportunidades passarem, né? Autor desconhecido e já falecido. Enfim, gente, final do Momento Audiência. O pessoal manda muita brincadeira, manda muita coisa séria também, mas a ideia aqui é a gente... se for o caso, uma ou outra coisa a gente até comenta, às vezes polemiza, mas é tentar não polarizar, né? A polarização, né? Esses radicalismos é que são complicados. E aí eu vou aproveitar a presença do João aqui, vou aproveitar essa parte, não só no Brasil, mas em vários países, né? A gente vê aí, recentemente teve as eleições norte-americanas, enfim, em vários países a gente está vendo que tem a polarização, né? Essa coisa muito radical, direita, esquerda, democrata, republicana, e às vezes você tem alas mais fortes e tal. Você acha que isso pode interferir ou de certa forma, prejudicar alguma coisa no bom andamento, né? Porque acaba influenciando a economia. Às vezes você tem situações que influenciam na economia. Normalmente, né? Aqui no Brasil tem muito isso. A gente está muito sensível. Eu acho que qualquer coisa, só a bolsa desce, a bolsa sobe, o dólar mexe. Isso, para quem está começando, não é um pouco... E a imprevisibilidade também de uma vacina, isso também não gera um ambiente mais inseguro ainda, ou não aumenta a insegurança do que já era inseguro? Sim, mas trazendo aqui para a realidade da startup, ao mesmo lado também, a pandemia naturalmente foi uma coisa ruim, né, para a humanidade toda, assim, mas tem coisas positivas para quem pretende empreender, né? Surgem oportunidades, o mundo está se virtualizando, uma série de coisas acontecendo, e problemas que não existiam há um ano atrás começaram a aparecer agora. Então, tem muita startup que está tentando tirar coisas, resolver problemas que não existiam, né? E a humanidade vai caminhar mais rápido aí para algumas coisas boas, outras ruins, talvez. Mas para quem quer empreender, eu acho que pode ser um momento bom historicamente. Eu li um artigo há pouco tempo sobre isso, que durante a crise surgem várias empresas inovadoras, né? O mundo muda muito rápido. A gente, em um ano, mudou talvez o que iria acontecer em 5, 6. Então, surge muita coisa nova, né? Que não era pensada um ano atrás. Então, tem essas oportunidades, assim, né? Olhando para o copo meio cheio. Tem gente que prefere chorar e tem gente que prefere vender lenço, né? É uma questão de escolha. Mas eu tenho visto, por exemplo, uma enxurrada de fintechs, edutechs e healthtechs, né? Eu até li algum artigo também sobre isso, e a gente até falou um pouco das fintechs, né, no início, na apresentação, a gente falou um pouco aqui, acho que o Davi falou e tal, mas eu tenho visto, como eu sou professor universitário, eu tenho visto muita edutech. Deu muita edutech surgindo, mas assim, uma atrás da outra, toda hora surgindo. Eu não sei se isso também... a gente até tentou e conversou, debateu em alguns programas aí, se isso é em função de uma defasagem do ensino tradicional, porque acabou que não conseguiu acompanhar as mudanças em tempo tão rápido, né? Ou é essa galera da geração Z, que também não está tão interessado, talvez, no ensino muito tradicional, fazer talvez uma área mais acadêmica e quer aprender aquele conhecimento do agora, né, que muitos falam, o conhecimento do agora, o que você vai usar agora. Sei lá, a minha impressão é mais ou menos essa. Como é que você vê assim, esse boom, principalmente das edutechs, que é uma coisa que me preocupa, de certa forma, por ser um professor, né, e por achar importante que você tenha um embasamento acadêmico. Mesmo, eu acho que também é importante você se aprofundar, verticalizar, correr atrás. Hoje você entra aqui na plataforma do programa, no YouTube, você sabe montar um foguete, você sabe montar uma bomba, você faz tudo, né? Você aprende tudo. Mas eu acho que o conhecimento acadêmico ainda talvez como é que se diz? É a base do prédio. Não sei como é que vocês pensam. Sim, então, vou dar uma polemizada, não sei se vocês vão gostar ou não, mas o Elon Musk, ele tem uma, não sei se é uma frase, sei lá, estava vendo um vídeo dele, ele falando sobre educação, né? Ele é bem polêmico, essa é a palavra, em relação a isso. Eu concordo de certa forma. Ele diz que faculdade, escola é uma coisa boa no sentido
de você ganhar disciplina, porque imagina, você tem que estar lá todo dia, né? E você ganhar um convívio social, né? Você conviver com outras pessoas. Um network, essa é né? a tese dele, é isso, assim, que você sai dali tendo convivido com várias pessoas da sua idade, que têm interesses iguais e diferentes ao mesmo tempo. E você tem uma disciplina, tem tarefa para fazer, você tem que estar lá a tal hora, você tem prova um dia, tal. Então, que essas duas coisas são super positivas. Entretanto, tanto a escola quanto a faculdade não prepara, ele diz que é praticamente zero, eu acho que não chega tanto, né? Não prepara a pessoa para uma vida profissional. Eu acho que ele está certo até um certo ponto e eu faria diferenciação só do tipo de carreira, né? Depende. Se a pessoa vai ser um médico, provavelmente a faculdade ela é muito importante. Porque é difícil você ser um médico sem fazer medicina. Mas, sei lá, se você vai fazer administração, talvez até... E agora vem a parte, talvez marketing, são carreiras mais subjetivas. Escola de negócios em si até dá para fazer, eu concordo. Escola de negócios até poderia. Agora, coisas mais técnicas é mais difícil, entendeu? Então, essa é como ele pensa. E eu acho que, nesse sentido, tem formas mais inovadoras de você ensinar, né? E aí o governo, como ele controla, tem toda uma carreira para isso. Toda uma carreira, não, é uma grade. Isso não evolui da mesma velocidade que evolui, por exemplo, o EdTech. Né? Então, não estou dizendo que todas as EdTechs são boas, mas acho que entendem essas tendências de, sei lá, uma maneira mais fácil para você aprender, assimilar alguma coisa. Se o cara consegue entender isso, ele consegue muito mais... Ele consegue fazer várias iterações, né, muito rápido, e que o ensino normal tem todo um processo de mudar a lei e tudo, e aí demora para acontecer. Demora. Quando muda, já está defasado. Quando o governo consegue mudar, era o que ele queria fazer há 5 anos atrás. Exatamente. E aí já não é mais o que deveria ser aplicado. Então, esse é o problema, assim, na minha visão. Eu também acho. E assim, porque assim, tudo muda, né? E, inclusive a educação também tem espaço para mudança, né? Se você vê a forma como a gente produzia, consumia entretenimento, era aquela coisa de uma novela, né? Você todo dia você assiste um pouquinho da novela, e aí depois de um ano essa novela acaba. A educação também era isso, né? Todo dia você vai para a sala de aula, aí você vê um pouquinho daquela matéria e daqui a um ano acaba. Acontece que hoje, se você quiser aprender, por exemplo, a montar um plano de negócios, que é uma coisa técnica, por que você vai todo dia aprender 40 minutos disso durante um ano? Cara, se você quiser acelerar a tua aprendizagem, cara, senta na frente do computador, você com certeza vai achar alguém excelente, se não uma instituição, mas alguém muito bom para te ensinar a fazer isso. Essa pessoa tem um curso online, ou tem vídeos, ou tem livro, enfim, cara, se você por que você vai demorar um ano, se em uma semana você já pode estar entregando eficiência nisso, né? Então, acho que é um mundo, né? O mundo ele gira numa dinâmica diferente. Se a gente pode consumir entretenimento de uma forma diferente, por que a gente não pode consumir educação de business de uma forma diferente, né? Também concordo. Em medicina não tem muito como você botar isso muito diferente, né? Mas acho que em business, cara, pode ser totalmente remodelado isso. Isso é polêmico. Isso é polêmico porque eu acho que pode ser remodelado, mas algumas coisas assim, principalmente algumas coisas, aquela base acadêmica, né? O cara vai estudar um marketing digital, mas o cara não sabe nem o que é o marketing, ele nunca ouviu falar num Porter, nunca ouviu falar, entendeu? E aí nunca ouviu. Aí tu pega alguns clássicos, né? A pessoa tem que ter pelo menos noção, né? Porque senão fica muito a receita de bolo. Eu acho que tem que ter também uma base, entendeu? Isso eu estou defendendo esse lado, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, da parte acadêmica com o que o público quer, né? E, de fato, não adianta você oferecer só clássicos e a mudança realmente é muito demorada. Mas, enfim, isso é polêmico, é legal, é uma coisa assim, que há de se pensar. Ontem eu estava passando... aqui, eu moro na Barra, aqui no Rio de Janeiro, e eu estava passando aqui num local e, de repente, eu vi uma cacetada de gente descendo. Gente, já esses cursos, inclusive presenciais, né, estão voltando. Eu até falei, mas o que está acontecendo? Assim, uma galera descendo. Era um curso desses, sei lá o quê, business,
Harvard Business, não sei o quê, estilo assim. Né? E achei interessante, porque as pessoas estão aí buscando o conhecimento, inclusive presencial. Só fiquei meio com medo, porque a gente está numa iminência de, talvez, né, segunda onda e tal. E aí vem minha pergunta também. Eu faço a pergunta direto aqui. Eu não sei nem como é que está nosso tempo aqui na plataforma nova, mas a gente está para dar a plataforma dá para dar uma derrubada da gente já, mas vamos que vamos. Com relação também a como é que você faz planejamento, o João, tendo em vista que, por exemplo, lá na agência, a gente tinha, né, essa pegada, eu falo isso quase todo o programa, a gente planejava o cliente mês a mês, né, semestre que vem, a gente fazia um planejamento de longo prazo e tudo mais, e hoje a gente não consegue fazer esse tipo de planejamento, né? A gente praticamente faz um planejamento diário, né, e semanal. A gente não perdeu aquela pegada do longo prazo. E aí eu volto um pouquinho na pergunta que eu te fiz anteriormente, mas assim, é complicado, né? Porque uma pessoa que está entrando com a startup, e para quem vai investir, né? E aí o Davi também é especialista nesse assunto, é complicado porque o que eu fico pensando, até como investidor, como é que eu vou ter, quanto tempo, né? Todo investidor investe pensando ter um ponto de equilíbrio, pensando quando é que ele vai conseguir ter um retorno, quanto de retorno, aquelas coisas todas básicas, né, de um investidor. Como é que é hoje? Porque a gente sabe que tem umas que estão deslanchando, mas tem outras também que estão com uma dificuldade danada, né? E principalmente aquelas que deixaram, assim, não saíram na frente, né? Deixaram para sair mais agora, para ver o cenário e tal. Eu conheço vários amigos que lançaram tem muito pouco tempo, coisa de um mês e tal, resolveram ser players aí de pessoas que começaram lá no início da pandemia, inclusive, ou já estavam começando, né? Como é que você vê esse negócio do planejamento? Do planejamento, então, falando do lado mais do empreendedor, né? O que a gente usa na Sling, eu acho que é uma tendência, assim. Eu vejo grandes empresas usando, desde startups legais e grandes empresas. É o OKR, que é um método usado pelo Google, que basicamente você não planeja ações, você planeja quase que resultados. Então, por exemplo, qual é um resultado legal para a Sling? Ter mais usuários. O que a gente vai fazer para ter mais usuários? Depende. Aí, cada semana a gente senta para definir o que a gente vai fazer para ter mais usuários. Mas a gente não planeja daqui a 6 meses qual é a funcionalidade que a gente vai lançar. Porque a funcionalidade que eu vou lançar daqui a 6 meses, eu dependo de outras que eu lancei agora, qual foi o resultado e tudo isso. Então, a gente seta nossos objetivos, né, trimestralmente, e é sempre resultado. É uma coisa que você consegue medir muito facilmente. Olha, ter tantos usuários, ter tanto de acesso, deixar o usuário, sei lá, fazer com que o usuário responda tantas vezes a nossa newsletter. E aí esse é o objetivo. E aí isso é legal do ponto de vista também interno, porque isso dá para a equipe uma liberdade dela determinar o que ela vai fazer para atingir aquele resultado. Então, eu sou CEO da Sling, nós somos 10 pessoas lá, mas eu determino um pouco assim, o que a gente vai fazer. Eu tenho uma voz grande aonde a gente deve chegar, né? E o que a gente vai fazer é discutido com a equipe, mas cada pessoa ali, cada caixinha tem uma liberdade muito grande para fazer, errar e achar uma outra forma de chegar naquele objetivo. Então, eu vejo isso, os OKRs, né, sendo muito utilizado por startups e empresas grandes, porque ele tira um pouco desse... É um planejamento trimestral, para startup já é longo prazo, né? Mas para uma grande empresa não é nada, 3 meses. Mas o que a gente tem de maior, assim, cara, mas aí você não olha nada além de 3 meses, o que a gente olha basicamente é a missão da empresa, é a visão, cara, a gente tem a visão de organizar os dados, a gente tem facilitar a conexão, então isso é o que a gente está olhando o tempo inteiro, a gente não foge desse negócio, a gente não vai fazer outra coisa fora disso. E a cada trimestre a gente encontra métricas que deixam a gente mais perto dessa visão de enfim, organizar os dados e promover conexões. Então, é assim que a gente vê do lado da startup. Do lado do investidor, eu acho que os investidores eles têm que ser muito abertos ao fato das startups terem que pivotar e reagir a alguma coisa do tamanho da pandemia, ninguém esperava. Então, muitas empresas se reinventaram. E aí, acho que o investidor ele é mais aberto a mudanças. A startup não é uma empresa, normalmente, que faz um super plano de negócios
com todos os passos, sabe, para chegar lá e seguir aquele passo, porque isso é errado. Não é errado, mas não é moderno, vamos chamar assim. Então, o ideal é justamente você ir reagindo a cada passo que você dá, mas dentro de um caminho maior, né? Você pode até mudar o seu caminho, mas se você começa a mudar várias vezes, provavelmente tem alguma coisa errada. Provavelmente você não trabalhou bem a visão ali, como você falou, a base do negócio nasceu errada e aí vai ser muito difícil de consertar, né? Mas, assim, enfim... E a coisa errada geralmente é uma premissa nossa, né, cara? É isso aí. Não é do usuário, né? Não é da pessoa do outro lado. Não é. Verdade. Gente, vamos chegando na reta final do programa. O papo, quando é bom, passa rápido. Eu estou aqui, eu estou no relógio, não estou no cronômetro, não, porque eu não estou conseguindo ver. Eu acho que passou aqui o tempo, mas ele liberou. O Zoom liberou aqui para gente. Acho que o papo está legal. Ele falou: podem ir ainda. O Zoom gostou, falou: deixa esses caras conversando, mas eu estou monitorando o tempo. Fala, Davi, estamos entrando na reta final. Eu queria jogar uma pergunta para o João, mas antes de jogar a pergunta, eu ia dar a sugestão da gente mesmo derrubar a conversa e começar de novo. Mas se vocês preferem seguir daqui, acham que o Zoom não vai derrubar a gente, beleza. Vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Então beleza. João, é o seguinte, cara, a gente passou um tempo agora de eleições, né, municipais, eleições americanas intermináveis, que ainda está rolando. E a nossa audiência sempre fala alguma coisa sempre sobre política, né? E aqui é um ambiente que é o M, né? Não é política, é empreendedorismo, marketing, entretenimento, mas a gente tem que ter um olhar aí mais 360, né, cara? Assim, o que você acha que o governo, porque assim, o governo, quando a gente fala de empreendedorismo, de empresa, a gente cai naquele lugar comum, porque os impostos, porque não sei o quê, mas o que você acha assim, que uma coisa que o governo faz, cara, que ele poderia mudar a cabeça dele e ajudar muita gente, assim, cara, falando aqui com vocês, até me lembrei de um exemplo aqui, se você quiser pegar esse exemplo, dizer que está errado, que está certo, ou dar outro, você já manda aí, cara. Mas é um exemplo do próprio Sebrae, cara, do Sistema S como um todo. Eu me lembro que eu fui a alguns eventos aí no Brasil. Eu acho que cortou. Eu ouvi o Davi, acho que tá indo. Tá. Não, então cortou para mim, vai. Tá. Então eram uns eventos bacanas, assim, mas era legal. Nada de espetacular, mas valia ter saído de casa e ir até lá, né? Só que aí eu começava a ver o seguinte, quanto é que custou aquele evento, né? E no fim do dia, você vê o seguinte, que o Sistema S é um sistema bilionário, eles dizem que não são do governo, mas são, porque são sustentados pelo imposto. No fim do dia, você viu que você comprou uma Fiat pagando uma Ferrari, assim. E aí você está vendo palestras de empreendedorismo com um cara que nunca correu risco na vida. E aí eles colocam outros empreendedores para dar uma palestra, mas o negócio é meio Frankenstein, assim, né? Eles resolvem um problema e já dão outro, porque o negócio é muito caro. E isso é uma coisa que eu vi que, no fim do dia, atrapalhava mais do que ajudava, porque era caro, porque simplesmente se existisse mais linha de crédito ou que dessem mais condição para mentorias e aceleradoras, o próprio ecossistema ia meio que se ajeitando. E quando o governo ele entra muito pesado e muito ineficiente. O que você acha que o governo ele entra muito pesado e ineficiente que assim poderia mudar para agora, cara, assim, que a gente precisa disso? Eu acho que a questão trabalhista bom, tributário, naturalmente, mas tem uma série, por exemplo, tem uma tendência ruim no Brasil, que é várias startups, elas abrem a sede delas, não a operação, né, mas a sede jurídica nos Estados Unidos, abrem em Delaware. E aí tem questões de facilitar investimento, é mais fácil você receber investimento, por exemplo, de gringo, se a sua sede jurídica está lá, apesar da operação estar aqui, mas tem questões também de proteção dos sócios, né? Então, às vezes, você imagina um cara que já tem muito dinheiro, por exemplo, e talvez ele queira empreender, mas ele pensa, vou empreender, porque isso aqui pode atingir meu patrimônio pessoal, não vou fazer isso não, vou continuar investindo em CDB e vou ficar aqui na boa. Então, isso desincentiva em alguns casos, né, e gera um risco que
Eu acho que tem que ter a proteção do trabalhador, mas não a ponto de desestimular o próprio emprego do trabalhador, né? Então, isso é uma coisa, e eu acho que para empresas deveria ter uma diferenciação da interpretação da legislação para empresas menores e maiores. Eu acho que empresas maiores estão mais aptas a formalizar e ter todo um arcabouço de proteção aos trabalhadores, e as menores ali, imagina, tipo, eu tenho uma visão, por exemplo, empresas de até 20 funcionários, a legislação trabalhista deveria ser mais branda. E o trabalhador que entra numa empresa desse tamanho deveria ter, tipo, assinar um termo dizendo, cara, isso aqui é uma empresa menor, ela tem uma série de riscos, ela pode quebrar, as pessoas estão fazendo um negócio meio doido, de repente a gente não vai conseguir arcar com uma eventual ação que você entre contra essa empresa, porque ela está num ambiente diferente de uma empresa de 1.000 pessoas, por exemplo. Então, isso é uma coisa que se eu tivesse lá com a caneta na mão, provavelmente eu daria esse incentivo para empresas menores. A maior não. Eu acho que a maior deveria ter, talvez não a legislação não tão pesada quanto é hoje, mas algo mais que tenha uma proteção maior, porque ela já atingiu um patamar que consegue proteger mais. Tem a questão tributária que você falou, sim, e questões burocráticas mesmo. Mas essas pessoas falam muito de questão de demorar para abrir empresa e tudo, mas eu sinto que no Brasil é até rápido isso. Acho que outras licenças mais específicas, né? Então, sei lá, se você quer ter uma licença junto a órgãos como o Bacen, Anvisa, etc., essas licenças são demoradas, né? Aí, para mim, está o problema. Não você abrir uma empresa. Abrir uma empresa no Brasil hoje, na maioria dos estados, é rápido. Não é uma coisa que vai te... Você pode começar um negócio sem abrir empresa, mas tem um momento que você fala assim, cara, preciso dessa licença aqui. Você é uma fintech, precisa de uma determinada licença. Em alguns casos, não estou dizendo em todos, o Banco Central e outros órgãos demoram para dar essas licenças, né? Estou dando alguns exemplos de órgão aqui, mas acho que isso acontece em vários. Então, acho que o governo poderia ter iniciativas. A CVM tem uma iniciativa maneira chamada Sandbox, que é quase que uma legislação para startups, assim, um negócio meio inovador, que ele te dá uma licença provisória sem entender muito para onde vai aquilo a qualquer momento. Não sei se é a qualquer momento, mas ele tem o direito de tirar aquela legislação. A gente copiou isso dos Estados Unidos. Eu queria ver mais iniciativas dessa, né? O governo topando correr alguns riscos e se não der certo ele desfaz, né? Para promover mais esse ecossistema de inovação, né? É assim que eu vejo. Legal. Gente, agora eu vou pegar o caminho da roça, porque estamos, pelas minhas contas aqui, estamos adentrando na reta final do M de hoje. E eu vou pedir as considerações finais, deixando o nosso convidado, João Ventura, fechando, né, o programa. Pedir para você começar, Davi, pedir também se vocês quiserem, não é obrigatório, a gente não combina nada aqui no programa com convidado nenhum. Então, acho que pegamos o João de surpresa, mas dessa vez eu não fui pego de surpresa naquele momento dica de livro. Então, nas considerações finais, quem quiser dar uma dica de livro, não necessariamente precisa ter o livro na mão, mas eu vou dar uma dica de livro que é exatamente o livro do Davi, que eu venho até dando dica com frequência, mas como tem tudo a ver com o que a gente está falando, acho que é muito propício, que é Startup Pós-Digital, como a Cabala, a Física Quântica e o Vale do Silício podem transformar seu propósito em sua startup. É um livro bem legal, best-seller da Amazon, por sinal, está aqui na minha mão. É que o Chroma está fugindo aqui, best-seller da Amazon, o livro é bem bacana. É um livro que inicialmente você acha que pode ser uma receita de bolo, mas não é. É bem, bem interessante mesmo. Então, Davi, parabéns pelo livro, parabéns por ser um best-seller na Amazon, e eu recomendo muito o livro. Então, você aí do outro lado da telinha, fica a dica. E para quem já nos conhece, seja muito bem-vindo. Valeu pela presença. Para quem nos conhece, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. É contigo, Davi, para suas considerações finais. Que jabazinho lindo esse, hein? Excelente, excelente. Gostei muito. Obrigado mesmo. E já que você falou do livro, é o seguinte, a gente está lá com uma campanha dentro da Amazon, que é um pós-Black Friday para o Natal. Então, assim, eu adicionei lá todos os descontos possíveis que a Amazon pode oferecer. A Amazon também está com promoção. Você pode começar a ler o livro sem pagar nada. Se você gostar, você continua. Se não gostar, vai para outro. Então, vai lá na Amazon, não tem nada a perder. Startup Pós-Digital lá. Nem sei qual é o preço, mas eu ativei tudo que é promoção lá. Então, é a hora. E já que você vai
ingressar nesse mundo de startups ou quer descobrir mais, quer se mais no mundo de startups, Startup Enxuta. Aproveita que você vai estar lá na Amazon ou vai tropeçar no Barra Shopping, numa livraria. Não sei nem se existe mais livraria por aí, mas enfim. Existe. Legal. Legal. Então, Startup Enxuta, que é um livro assim que vai te abrir a mente também sobre startups e vai te... Assim, onde é que eu estou? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Acho que o Startup Enxuta é um livro também que vai colaborar muito com a tua educação empreendedora, cara. Porque é isso, cara. Empreendedorismo é aquela coisa... a gente discute muito essa questão de educação, né, versus aquele cara que quer executar, mas não é versus uma coisa com a outra. Educação é um negócio que você pode estar dentro ou fora da sala de aula, uma coisa que é para a vida toda, cara. Não tem essa coisa de, você está estudando, você já se formou, você trabalha. Cara, você pode trabalhar, estudar e não depender de um diploma ou quiser o diploma para você, mas, cara, vai ler é uma forma muito barata da gente aprender, cara. E agradecer ao João, siga o João aí nas redes sociais, siga a empresa dele nas redes sociais, porque ele é um cara que compartilha muito conteúdo, às vezes ele coloca lá um post lá que, já resume muito papo, muita conversa. Então, siga o João nas redes sociais, está aqui o link dos Instagrams e tudo, está aqui na descrição desse vídeo, assim também como humildemente eu e o Sandro também a gente pede para que você siga a gente, e a não ser que você for hater, cara, hater não, momento de pandemia muito ruim atrair haters na nossa vida, aí não, mas se você quiser contribuir, tamo junto. Valeu. João, brigadão, é contigo agora. Bem rápido, só para convidar o pessoal para conhecer, né? Enfim, entrar lá na plataforma slinghub.com.br. Depois eu vejo o pessoal botar aqui embaixo também, não sei como funciona isso. E aí você não precisa ter uma startup ou ser um investidor, você pode entrar lá só um curioso. Você pode se cadastrar lá e você já começa a usar várias coisas interessantes. Se você tem uma startup, se você tem uma aceleradora, aí a experiência é ainda mais legal, tá? Pelo celular, pelo computador, de graça, muito simples, rápido. Fica o convite e agradecer, enfim, o convite aqui, ter participado da conversa. Foi bem interessante, várias questões provocadoras aqui que eu não imaginava, né? No início o Sandro falou, olha, vai ter coisas aí que você não sabe, tá? Vamos fazer ao vivo ali, foi tudo, não teve nenhuma edição, foi tudo direto aqui mesmo e foi bem legal. Bom, mais um programaço. Obrigado, Davi. Obrigado, João. Obrigado para você do outro lado da telinha que nos prestigia. E a gente se vê sempre de segunda a sexta-feira aqui no M no YouTube. Valeu, um abraço.